que você mais gosta, assim? Porque eu vi que você fala do mundo, você fala da história do Brasil, você fala da história americana. Você é extremamente contra a esquerda e tudo mais. Qual que é o que você mais tem tesão de falar, assim, que você gosta mais de... A história ultramarina portuguesa é o que eu mais gosto. Por isso que chama Caravelas? Por isso chama Caravelas. Todas as suas... Por isso que chama Caravelas. Sou fascinado pela expansão ultramarina portuguesa. É o assunto que eu mais gosto de falar disparado, né? E você acredita que foi... porque tem uma linha, vou fazer aqui o advogado aqui do diabo aqui, que assim como teve um período, sei lá, dos romanos, assim como teve um período antes ainda, né, dos persas, né, os grandes impérios ali. Quando a gente fala do Império Português, que foi um império... Foi o Império Ultramarino, né? Foi um império que eles tinham terras, assim como depois da Inglaterra, mas antes Portugal tinha terras em todos os lugares do mundo. Houve uma troca, houve uma... realmente teve uma via de mão dupla, ou era algo só de coletar, de tirar das colônias e não colocar nada ali? Porque esse é o primeiro ponto. Essa é a acusação. Essa é a acusação. Tirou-me todas as riquezas e deixaram a gente aqui à míngua. Como é que você vê isso, né? Não, claro que não foi assim, né? Fala aquele mito, colônia de exploração, povoamento, tudo isso é mentira. Houve um intercâmbio... Peraí, isso é falácia? Isso é falácia. Do lance de que os Estados Unidos é colônia de povoamento. Totalmente mentiroso. Então já vamos começar a falar sobre isso aí. Porque são duas partes os comentários. Tem a primeira parte e o segundo. Então vamos para o primeiro, que isso é muito pouco comentado. Houve um intercâmbio intenso de mercadorias, de troca de culturas, de levar uma coisa que era boa num lugar para o outro, coisa que era boa do outro lugar para cá. Exemplo, Japão. Os primeiros europeus chegaram no Japão foram os portugueses. Ensinaram os japoneses a construir casas além de madeira, casas de pedra, embora acabou a tradição ficando mais para casas de madeira. Levaram vinho, ensinaram o pão de ló, né? Para os japoneses. Então levaram uma série de tecnologias que os japoneses não conheciam. Inclusive, eu não sei se é verdade ou não, que arigato... Arigato, obrigado. A palavra de vinho vem do português. Tem mais de 50 palavras do japonês que vêm do português por causa dessa interação cultural. Mesmo na China, Portugal ficou lá em Macau, então levou um monte de coisas para a China. Um exemplo só curioso, o imperador da China... os portugueses, né, jesuítas enviados por Portugal, o imperador quis receber esses jesuítas, né? E a China é o império do meio, porque os mapas lá eram construídos com a China literalmente do meio e todo o resto do mundo em volta. Quando jesuítas... Que seria o natural, né? Porque você se reconhece como sei lá, o centro, e outra, você olha as coisas a partir do seu ângulo ponto de vista, né, da sua cosmovisão. Então, é como às vezes a gente vê aqueles mapas antigos na Europa, onde Portugal e de baixo para cima, assim, né, de ponta cabeça, e o mapa como sendo ali o centro, né? E aí eles... E aí os jesuítas mostraram o mapa que não tem centro, não dá para você falar isso aqui é o centro do mundo. O imperador ficou fascinado, nossa, que interessante e tal. Então houve uma intensa troca de informações, né? No Vietnã também, Camboja também, na África também. A África ajudou muito, que é pouco comentado, foi a mandioca levada do Brasil para a África, que ajudou muito a melhorar a alimentação lá. Outras que vieram do Oriente, o coco, por exemplo, veio do Oriente, depois foi para a África, depois veio para o Brasil. Manga também veio da África, depois veio para o Brasil. E uma série de culturas, de pontos de vista, de coisas, de tecnologias que foram levadas para lá e para cá. Então os dois lados saíram ganhando, sem dúvida nenhuma. Essa ilusão que só foi lá, impor cultura, vamos massacrar, talvez isso é mais para lenda. Portugal sempre reconheceu a língua dos lugares. Aqui no Brasil falava a língua geral, em Inhagantu, era uma variação do Tupi-Guarani, mas da tribo dos Tupinambá, se não me engano.
Então aqui é meio, estou colocando um parênteses, entre aspas aqui. Então fizeram a língua geral. O português só triunfou no Brasil no século XVIII só. Então não havia imposição de língua, né? Havia uma intensa regra. Ficam falando que da África só veio para o Brasil, que o único comércio que tinha entre Brasil e África era de escravos. Não é verdade. A pauta de exportação só da Bahia para a África incluía mais de 100 itens de exportação, inclusive cachaça. Então havia um grande intercâmbio de trocas e tal, né? Então é mentira. Agora o segundo ponto da pergunta, do seu comentário, que é uma pergunta, né? Colônia de exploração e povoamento. Essa é uma lenda, né? Esse termo começou a surgir, essa visão com Adam Smith, no final do século XVIII, e no século XIX foi popularizada por um francês chamado Leroy Beaulieu, que então aí dividiu entre colônias de povoamento e colônias de exploração. Só que esse é um termo anacrônico, não se pensava nesses termos antes e não se usava o termo colônia para designar Brasil. Quando se usava o termo colônia, que estava num dicionário do século XVII, era na acepção romana, que era sinônimo de povoamento, que não tinha nada a ver com colônia de exploração. A Grécia tinha suas colônias, tinha um processo colonial, e Roma também. Quando Roma dizia que ia fazer uma colônia, ia fazer um povoamento, né? E era esse sentido que era usado nos dicionários. Portugal não olhava para o Brasil no sentido que a gente aprendeu na escola, como uma colônia de exploração. Isso não existiu. Porque se isso tivesse existido, a nossa condição jurídica tinha que estar diferente da condição jurídica de Portugal. Teve um grande jurista no Brasil, já falecido já faz uns 30 anos, chamado José Maurício... Peraí, agora me deu um branco nele. Bom, ele tinha um grupo de estudos, daqui a pouco vem o nome do jurista, que eu estou lembrando outro, que era o Tito Livio Ferreira, que atuou com ele. Que era o José de Souza, né? O José de Souza, ele criou um grupo de estudos, né? E no qual estava o Tito Livio Ferreira e o irmão dele. E eles, então, começaram a investigar se na documentação portuguesa havia referência à colônia. Chegaram à conclusão que não havia. Um dos maiores estudos da história do Brasil. Consultaram mais de 10 mil documentos. Caramba! José Pedro Galvão de Souza é o nome. É o nome dele. E o jurista ainda publicou um texto, de 1962, se não falha a memória, dizendo que não havia sentido em dar esse termo de colônia de exploração. Por quê? Porque senão isso aí deveria estar na legislação, e não estava. A condição jurídica do Brasil e de Portugal era a mesma pela mesma lei, as famosas ordenações. Inclusive, as ordenações duraram mais tempo no Brasil do que em Portugal, né? As ordenações filipinas do começo do século XVII, alguns capítulos, só foram extintos em 1917. Para você ter uma ideia. Quando os brasileiros foram já em ambiente já tumulto, pré-independência do Brasil, em 1821 em Porto, os delegados do Porto, os deputados, vamos usar essa expressão, saudaram os brasileiros que vieram como portugueses do além-mar, né? Então, a única diferença que tinha entre Portugal, Brasil, Angola e Macau é que aqui era além-mar e lá não. Então era a única diferença. Esse conceito é falso. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.